Depois que você compreender o que eu vou falar aqui para você e você perceber que há muitos e muitos anos você já faz isso aí no seu negócio, na sua loja, no seu escritório, vai cair a ficha assim, você vai falar: "Caramba, eu nunca tinha pensado dessa forma". E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu estava semana passada, retrasada, em um dos meus clientes, que a nossa agência atende, e a gente sempre faz a reunião ali, mostra os números, tudo certinho. No final da reunião, a gente fica trocando aquela ideia, um cliente que eu já atendo há quase 3 anos, e durante essa troca de ideia, ele falou: "Pô, Niasse, eu preciso melhorar algumas coisas no meu negócio aqui". E assim, cara, ele, né, acho que é a maior loja do segmento dele aqui na região, e eu comecei a conversar com ele fluidamente e de repente me veio um insight. E eu lembrei de uma coisa, que é esse o ponto que nós vamos tratar aqui nesse vídeo: jornada de compra do cliente. E o segundo ponto que nós vamos tratar é como eu gero impacto dentro dessa jornada de compra. E a conversa fluiu, legal, e eu comecei a perguntar dele. Falei, não vou falar o nome, né? Cara, tu sabe o que é jornada de compra e como é que ela funciona no negócio do cliente? Ele falou, Niazi, já ouvi falar disso aí, mas sinceramente, cara, eu não sou muito ligado nessa parte aí não, de jornada de compra, até misturou, né? Falou que era o digital. E aí eu fui explicar para ele. O que eu expliquei? E eu quero que também você entenda esse conceito para que você comece a visualizar isso no seu negócio. A jornada de compra nada mais é do que desde o momento onde o cliente te conhece, aqui em cima, e aí ele vai, essa loja é legal, começa a conhecer, acompanhar teu negócio, seja seguindo no Instagram, seja curtindo tuas publicações, seja passando pela frente aí também do seu negócio, né? Um outro caminho também de ele começar a aumentar o nível de consciência em relação ao que você vende. E depois dessa jornada, ele passa para uma outra etapa, que ele começa a considerar você para comprar de você. E depois ele desce mais uma escadinha e ele compra. Legal, vai lá com a sua empresa e fecha um negócio, compra um produto, compra um serviço, e aí sim ele se torna cliente. E depois de ele se tornar cliente, ele pode continuar cliente durante muitos anos, e essa jornada vai ser muito mais longa, ou ele pode simplesmente deixar de comprar, ou até ter feito uma compra avulsa que ia resolver o problema dele naquele momento. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: quando ele está aqui em cima, nessa parte da jornada de compra, ele precisa te conhecer. Então, o que que você precisa entender, você empresário? Que por mais que a gente sempre acha, né? Todo mundo conhece meu negócio, com certeza o meu vizinho, a pessoa que mora na outra rua, a do bairro próximo conhece a minha loja, mas a grande maioria das vezes não é assim. Infelizmente, né, não dá para você aparecer para todo mundo ao mesmo tempo. Então você tem que construir essa jornada de forma intencional. Então você tem que ter uma boa fachada na sua loja, se você puder distribuir panfleto, distribua, se você puder ir para a televisão, que é um investimento mais alto, né? Vá também fazer campanhas também na internet, tráfego pago, anunciar a sua loja. Tudo isso é importante na primeira etapa da jornada. Vamos falar de jornada, depois vamos falar de impacto. Então, na primeira parte da jornada, você precisa se tornar conhecido na sua rua, depois no seu bairro, depois na região que você atua e depois, dependendo, em toda a cidade, para que você consiga cada vez mais trazer mais clientes. Então, o primeiro ponto da jornada é você se tornar conhecido. E não pense que é rápido. Muitas das vezes demora muito para você se tornar conhecido, e pelo menos por boa parte do seu público. E aí você fez aquele esforço para se tornar conhecido e agora você já é considerado, na segunda parte, como, cara, essa loja aqui, quando eu precisar, essa empresa aqui, é lá que eu vou. Sempre passo pela frente, ou sempre vejo alguma coisa dela no Instagram, o posicionamento dela é legal, os conteúdos dela. Então, a pessoa já começa a considerar. Vou limpar o meu sofá. Pô, lembrei do fulano que sempre aparece. Acho que é uma opção. Deixa eu pesquisar aqui no Instagram, ou no Google, ou até no TikTok. E eu vou encontrar aquela empresa e aí sim eu vou me tornar cliente. E agora a gente vai falar da parte da geração de impacto em cada um dos pontos da jornada. Relembrando, conheceu, considerou, comprou, se tornou cliente. Então, vamos colocar esses, claro, tem mais passos, mas vamos tratar desses primeiros aí, que são os mais importantes e primordiais, que é para abrir a sua mente em relação a isso aí. Agora, voltando à conversa que eu tive com o lojista a respeito da geração de impacto,
olha só o insight que eu tive que eu quero trazer para vocês aqui. A gente vai para a parte de geração de impacto. E agora vamos voltar na conversa que eu tive lá com o meu cliente para a gente começar a falar de geração de impacto em cada ponto da jornada. Ele tem uma loja física, ele vende materiais de construção e conversando com ele eu falei, fulano, olha só, imagina que a pessoa localizou a tua loja na internet. Ela, preciso comprar um material de construção, pesquisou no Google, olhou algum post no Instagram e resolveu ir até a sua loja. Então, a primeira parte da jornada lá, ele já falou, peraí, eu já conheci essa loja, já considerei, agora eu vou comprar. O cliente está decidido em ir até a empresa fisicamente para comprar. Ele pega o carro, tira o carro da garagem e se dirige até a porta da loja. Vou dar um exemplo da loja, mas serve para qualquer tipo de negócio, é importante que você entenda isso. Então, o cliente chegou na rua ali e vai entrar no estacionamento. E quando ele olha para o lado para o estacionamento, ele vê o estacionamento todo pintado, bonitinho, demarcado com aquelas faixas amarelas de estacionamento. Porra, legal, cara. Tem várias vagas ali na frente e ele estaciona o carro. Cara, primeiro impacto. Estacionamento perfeito, demarcado e o estacionamento é coberto. E tá chovendo, vamos criar uma situação aqui para você entender o ponto de impacto. Ele fala, caramba, legal, parei nessa loja, tudo demarcado, estacionamento coberto, e eu parei meu carro com tranquilidade, posso sair e posso me dirigir até a loja. Super impacto no primeiro ponto da jornada ali, que é o estacionamento da empresa. Aí ele vai, abre a porta de vidro temperado, e ele vê um tapete vermelho estendido. Caramba, que legal. Seja bem-vindo, meu querido cliente, amado cliente. Vamos imaginar essa situação bem exagerada para você entender os pontos de impacto. Aí ele, legal, bonito aqui, né? E a loja está toda climatizada. Aí ele fala, caramba, que legal, que a loja é toda climatizada, né? Apesar de estar chovendo, está um pouco quente e tal aqui na minha cidade, mas já ficou tranquilo. Então, ele entra, começa a olhar ali para o balcão, para os vendedores que atendem, então todo mundo está, sorrindo, sorriso aqui na ponta da orelha. Caramba, que recepção, afetividade, né? Uma recepção calórica. Cara, que legal, né? E aí ele escolhe uma pessoa para ser atendida, um rapaz, uma moça, para começar a tratar e a pessoa está sorrindo para ele. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Oi, seu fulano, pergunta o nome da pessoa, né? O cliente dá o nome para o atendente e começa a conversar normal, pede o preço do produto, ele definiu que já vai comprar aquele produto lá na loja, vamos dizer que seja uma lata de tinta, né? Então ele fecha o negócio e aí tudo rápido, tecnicamente bem explicado, isso é importante, e ele recebeu o segundo ponto de impacto, que foi uma recepção e um atendimento perfeito. Legal. A pessoa fala bem assim, tá aqui, o senhor pode ir até o caixa e fazer o seu pagamento. Pronto. E ele vai até o caixa. E aí tem uma pessoa, novamente, muito sorridente, dando bom dia, dando boa tarde. E ele fala, caramba, o pessoal dessa loja, todo mundo aqui é animado, é feliz, que maravilhoso. E a pessoa que está atendendo fala, olha, o senhor poderia fazer a avaliação aqui da nossa loja? Está aqui um cupom de desconto para o senhor retornar. Muito obrigado pela compra mesmo. Fala assim com bem ênfase. E a pessoa fala, caramba, cara, o caixa também me deixou impacto aqui na minha cabeça. Que coisa, né? Estacionamento, entrada, atendimento, caixa. E ele sai da loja com o produto na mão, coloca no carro, dá ré no carro e vai até a casa dele. Adivinha o que ele vai pensar? Você acha que ele está pensando no produto que ele comprou? Não, ele está pensando na experiência que ele teve. Então, essa parte é que eu quero chegar com você. É preciso que você, que é empresário, pense em toda essa experiência que você consegue passar. Eu vou te falar uma coisa, você não está fazendo nada demais. Eu falei assim de algumas coisas de investimento, né, que é um estacionamento coberto, né, se for preciso na sua cidade, ou estacionamento minimamente pintado, né, uma loja climatizada ou não, dependendo da sua região, nem precisa de climatização. Agora as pessoas sorrindo, não tem esforço, não tem investimento financeiro para isso. Fazer a pessoa ler um QR Code também, né, é um esforço mínimo que o caixa pode pedir para ele avaliar no Google. Então tudo isso aí, essa composição impacta muito forte, gera um impacto muito forte na jornada de compra. Então, jornada de compra, e dentro dela nós temos os pontos de impacto, que é isso que você tem que descobrir para o seu negócio. O objetivo desse vídeo é fazer com que você entenda que você pode gerar impactos muito grandes com simples ajustes no seu negócio. Simples mesmo, que você já está todo dia ali e você não percebe que pode fazer. Isso aí vai deixar aqui,
uma lembrança na cabeça desse cliente e adivinha, ele vai começar a indicar, que para mim é o ponto mais importante. Ou você acha que ele vai chegar em casa à noite, né, vamos dizer que seja um homem, ele chega, poxa, com a esposa dele no jantar, fala, olha, eu fui comprar aquela tinta hoje, eu fui naquela loja, caramba, que perfeito atendimento, o ambiente, como as pessoas sorriam para mim, tudo foi excelente. Esse impacto, olha, vai demorar. Vai demorar para sair da cabeça dele. Então você que é empresário, empresária, tem uma loja, tem um escritório, você atende o público em geral, você precisa pensar nisso. Dentro da jornada, que pontos de impacto eu posso causar? O que eu posso gerar, criar que seja impactante para o meu cliente sempre lembrar da minha marca? Porque isso é que fideliza. Não é simplesmente, vou mandar promoção, preço baixo, não. Esse impacto no começo, principalmente para os novos, ou até para os antigos também, gera um impacto tão grande que você nem imagina. Entregar produto bom é obrigação, atendimento bom é obrigação. Agora, você conseguir superar isso aí, você consegue com coisas bem simples, que não são tão complicadas nem muito custosas. É claro também que você pode fazer coisas mirabolantes dentro do seu negócio aí, colocar uma super TV, painel de LED ali com som, um DJ dentro, distribuir coquetéis, uísque, aí é outra situação. Se seu caixa permitir, melhor ainda, porque vai ser um diferencial. Eu lembro que eu fui em uma ótica e a pessoa me ofereceu uísque, me ofereceu cerveja. Eu falei, caramba, eu nunca tive esse atendimento. E o preço até é muito razoável, né? Comece a pensar nisso aí. Primeiro, a jornada de compra. Quais são os pontos que o seu cliente passa? Desde conhecer você, desde considerar você, depois converter, que é o comprar, e aí sim ele é cliente. E dentro dessa jornada você vai ter os pontos de impacto, que você vai escrever e falar, cara, o que eu posso fazer rápido, que gera um alto impacto, ou o que eu preciso fazer, mas vai precisar de um certo investimento e eu não quero fazer agora, mas eu vou fazer daqui a pouco. Ou tem coisas também que nem geram tanto impacto, você acaba desconsiderando, tirando a equação e não ficar perdendo tempo e dinheiro com esse tipo de coisa. Esse é o recado final do vídeo, é para você analisar isso aí, começar a mapear esses pontos de impacto e começar a aplicar no seu negócio.